Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento, aqui no canal do Baixada Esporte, direto da Baixada Santista, com as últimas informações do time do Peixe, hein? Atualizando o dia a dia, aquilo que está acontecendo nesse exato momento, depois da abertura da janela internacional de transferências. Muitas coisas, muitas negociações estão acontecendo nesse exato momento. E você vai ficar sabendo de todas elas, vai ficar sabendo como é que está a situação de Soteldo nesse exato momento, vai ficar sabendo da venda do jogador Marcos Leonardo para a Itália, a possibilidade da venda de João Paulo para o futebol português, a chegada de Pituca. Tudo isso nós vamos conferir a partir de agora e você conosco vai ficar sabendo de todas essas informações. Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você, meu amigo. Um recado muito legal da ibet.com. Você sabe que essa semana aqui é uma semana muito legal para fazer apostas, né? Porque temos a Copa do Brasil, jogos importantes. Final de semana, jogos do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou na Vila contra o Goiás, jogo das 11 da manhã. E no site da ibet.com, quando você entra lá, você vê vários jogos internacionais, tanto de futebol como de outros esportes. Você pode escolher o que você quiser e você vai sempre apostar num site de responsabilidade, aquele site que você pode ter toda a confiança naquilo que você está fazendo. Por isso a dica para você é a ibet.com. E olha só o que você vai achar no site da ibet.com. Veja só. Meu amigo, agora eu quero falar com você que gosta de palpitar como todos nós. Faça a sua inscrição no site da ibet.com. É um site de aposta super confiável, onde você vai poder apostar no seu esporte favorito. No site você encontra vários jogos à sua disposição. Entre agora acessando esse link ou pelo QR Code aqui no canto do vídeo. Faça a sua inscrição e vamos torcer juntos. A ibet, a sua casa de apostas. Bom, agora vamos atualizar as últimas informações do time da Vila, começando com o problema do jogador Soteldo. Detalhe é o seguinte, o Santos desistiu de tentar negociar com o Tigres do México para não comprar o Soteldo, sabendo que ia poder ter aí infrações difíceis, complicadas junto à FIFA, punições, até problemas com relação a bloqueio de verba, de dinheiro, enfim. Tudo isso, ele sentiu que a situação iria se complicar. Aí o que aconteceu? O Soteldo foi afastado por indisciplina no último final de semana, disse que não joga mais com o Paulo Turra, né? E assim a diretoria ficou numa situação complicada. Como a gente fala, ficou no mato sem cachorro. O que fazer? Se o jogador não consegue mais atuar em nenhum time da Série A, porque já completou 7 jogos, quer dizer, o Santos não tem como negociá-lo agora com algum clube da Série A, não tem condições, só com a Série B. Pode vender para o exterior, aí sim, a negociação pode acontecer. Mas aí, como é que ficaria a situação do Santos? Como é que o Santos ia se virar? A única solução foi comprar e exercer o direito de compra que o Santos já tinha. Quer dizer, a partir de agora, o Santos vai adquirir o Soteldo, o passe do Soteldo está fixado em 20 milhões, o Santos acertou em pagar em 4 parcelas, né, de 5 milhões, e vai acontecer isso a partir de agora. A partir de hoje, o Soteldo vai ficar à disposição do Santos, não vai assinar nenhum contrato, porque ele mesmo disse que não quer, o empréstimo terminou ontem, e hoje ele está livre. Só que a diretoria vai pegar e comprar esses 50%. Agora, o Santos tinha acertado inicialmente com o Soteldo, na prévia da assinatura do empréstimo, o Santos tinha acertado um contrato até junho de 2027. E esse contrato o Soteldo ia receber quase 20 milhões de reais. Agora resta saber o que vai acontecer. Será que o Soteldo vai acertar esse contrato? Será que ele vai assinar esse novo contrato? Ou ele vai ficar apenas aguardando uma situação que a diretoria vai arrumar? Ele pode chegar muito bem e falar, não vou assinar contrato nenhum. Você pode comprar meu passe,
Eu não sou obrigado a assinar o contrato. Eu fico aqui aguardando uma definição. Na hora que acertar a venda para algum outro clube, eu assino o meu contrato com outro clube. Mas com o Santos não vou assinar absolutamente nada. Então a situação ficou difícil. Depois desse afastamento com o Paulo Turra, a própria diretoria criou essa animosidade, né? Do momento que se tivesse alguém com um pouco mais de tato, com um pouco mais de experiência, teria resolvido isso de uma outra maneira, né? Para não prejudicar o próprio clube, porque o Santos, que está precisando de jogadores agora para sair dessa situação. O Soteldo é um jogador importante, ele pode ter seus problemas, mas a diretoria já sabia disso. Antes mesmo de contratar, a diretoria, o Rueda sabia dos problemas que o Soteldo tem extra-campo. Já aconteceu no passado, né? E por isso até que ele foi negociado e não ficou. Agora, nesse momento, onde o Santos mais precisa do jogador, acabou se criando essa animosidade, o afastamento dele, e agora o Santos vai ter que resolver esse problema. Como o próprio Soteldo disse, todo mundo está falando muita coisa a respeito do que aconteceu, mas ninguém sabe a verdade. Ele falou que a qualquer momento ele vem a público para colocar tudo em pratos limpos. Vamos ver o que aconteceu mesmo, o porquê do Soteldo tomar essa decisão de não jogar mais com o técnico Paulo Turra. Agora, a diretoria vai ter que resolver esse problema o mais rapidamente possível. Agora a situação de venda. Venda de jogadores. Já vendeu o Ângelo. Vendeu o Ângelo para a equipe do Chelsea. O Santos vai receber 15 milhões de euros por esse valor. O Ângelo também tinha 30% do passe, 30% dos direitos econômicos, abriu mão de 15% para poder facilitar a vida do Santos e acabou sendo negociado. Ângelo, um jovem de apenas 18 anos de idade, o Santos acabou vendendo o atleta que não estava numa boa fase, mas acabou pegando uma boa quantia por esse momento do Ângelo. Mas o Ângelo tem tudo para crescer no futebol mundial. E lá no Chelsea vai ser emprestado para uma equipe da segunda divisão, que é do próprio Chelsea, para pegar um pouco mais de traquejo, aí sim, quando ter a maturidade para poder jogar no time da Inglaterra. Se isso acontecer também, né? Porque numa dessa ele pode ficar no time da segunda divisão, não render aquilo que se espera, e aí o Chelsea pega e negocia ele com outro clube. Uma coisa o Santos acabou acertando por problemas financeiros. A dificuldade do Santos é tão grande que ele está vendendo jogadores aí com preços abaixo do mercado e pelo talento que esses jogadores têm. Não adianta a gente ficar falando que o Ângelo não é um bom jogador, foi um bom negócio, é lenda. É lenda, porque se o Santos tivesse um time competitivo e com qualidade no restante, no elenco inteiro, o Ângelo seria um outro jogador e poderia render muito mais nas mãos de um outro treinador. Coisa que não aconteceu e o Santos acabou vendendo o atleta. O mesmo caminho está indo para o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo recebeu o Santos 2 propostas da equipe da Lazio. Por sinal, hoje, no programa Baixada Esporte, nós colocamos um jornalista direto de Nápoles, onde ele trouxe as informações precisas daquilo que está acontecendo nesse exato momento. O time da Lazio fez 2 propostas para o Santos. A primeira, uma proposta de 15 milhões de euros, sem mais nada. Bate o martelo em 15 milhões. O Santos não aceitou. Aí eles fizeram uma outra proposta, que é essa que está vingando agora. 12 milhões de euros e 20% de uma futura venda, onde o Santos ganharia nessa futura venda mais 8 milhões, completando 20 milhões de euros. É bom lembrar que o Marcos Leonardo, a família dele, também tem 30% do passe, 30% dos direitos econômicos. Isso quer dizer que o Santos não vai receber os 12 milhões. O Santos vai receber 8 milhões e 400 mil euros, o que dá aproximadamente 44 milhões de reais. Por um jogador de 19 anos de idade, artilheiro da seleção brasileira sub-20, e que vários clubes europeus estavam de olho nele. A diretoria do Santos foi precipitada? Eu acho até que foi, porque fechar um valor como esse para um atacante que joga numa seleção brasileira, que é artilheiro da seleção, e todo mundo falando bem dele,
vender por 44 milhões, ou no caso 12 milhões, e futuramente o Santos pegar esses 8 milhões, é uma situação que eu acho que a diretoria está dilapidando o patrimônio do clube nesse exato momento. E o pior de tudo é que o Conselho Deliberativo do Santos não está fazendo absolutamente nada para analisar essas vendas que estão ocorrendo dentro da própria Vila Belmiro. E não bastasse isso, a gente pode perder mais jogadores por valores inferiores àquilo que o mercado poderia oferecer. Quer ver um exemplo? O goleiro João Paulo. A equipe do Benfica já fez uma proposta para o Santos, oferecendo 8 milhões de euros pelo jogador. Pelo João Paulo, 8 milhões de euros. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O João Paulo não respondeu ainda, porque a família dele vai analisar essa situação nesse exato momento, se ele vai ou não para Portugal. Tudo vai depender da esposa que teve bebê há bem pouco tempo atrás e saber se ela vai querer viajar para Portugal nesse exato momento. Algum tempo atrás já aconteceu uma outra proposta para o jogador João Paulo e ele não quis sair, quis permanecer na Vila Belmiro. Resta saber então o que pode acontecer daqui para frente com relação ao goleiro João Paulo. A gente fala que ele é o salvador da pátria nesse exato momento, um dos principais jogadores do Santos, e numa dessa pode acontecer a venda dele também. A proposta está nas mãos da diretoria do Peixe. Resta saber se o Santos vai aceitar ou não vender esse jogador. Bom, depois de tudo isso que nós falamos a respeito de vendas, o Santos vendendo vários jogadores para poder sanar as contas, que o próprio Rueda fala que precisa de dinheiro para pagar as contas. Os direitos de imagem, tem direitos atrasados, ele vai cumprir agora. A folha de pagamento também, que vence agora, vai ter que ter dinheiro para pagar, e esse dinheiro vem de quem? Do Ângelo. Dinheiro entrando na Vila é para sanar essas dívidas aí que o Santos tem já há 2 meses com direito de imagem e agora com a folha de pagamento do mês de julho, e o Santos não tem dinheiro em caixa para cumprir com essas obrigações. Por isso que para o Rueda caiu do céu a venda do Ângelo e o dinheiro que vai entrar da primeira parcela. Bom, a reestruturação do elenco. Um assunto interessante agora, porque o Paulo Turra recebeu determinação e ordem da diretoria para limpar o elenco. Hoje o elenco do Santos tinha 36 jogadores, já começou uma redução, em virtude de alguns problemas, o caso do Natan, do Lucas Pires, que tem proposta já para jogar na Ucrânia. Então algumas coisas podem acontecer com esses jogadores. Agora, além do Soteldo, que ainda não vai ficar de fora, aí seriam 3 jogadores já. Agora tem mais 3 jogadores que foram afastados do time e que o Paulo Turra não quer trabalhar. Ivonei, Daniel Ruiz e Ed Carlos. O Ivonei, jovem, Ed Carlos, jovem, subindo da base. O Daniel Ruiz veio de fora, veio da Colômbia. O empresário dele ganhou 120 mil reais pelo empréstimo, depois venda futura. Já ganhou a comissão. Tranquilo. Está preocupado? Nenhum. Esse mesmo empresário era empresário do Bauerman e deu aquele problema na casa de apostas. Tá? E é empresário do Joaquim também. E agora a diretoria está liberando aí esses 3 jogadores para procurar clube, Porque a diretoria do Santos, até esse exato momento, está com dificuldade até para colocar os jogadores no mercado nacional. Agora são 6 jogadores afastados pelo técnico Paulo Turra. Contratação, o assunto mais importante em que todos os torcedores querem saber. O Santos está vendendo e não está contratando, vai contratar, não vai contratar, como é que está essa situação? Alguma coisa vai acontecer. O Paulo Turra disse que esta semana a diretoria tinha prometido 2 reforços para que ele pudesse já começar a trabalhar na sequência do Campeonato Brasileiro. Até agora, a gente não está vendo nenhuma notícia pintando em que o Santos está interessado em alguns jogadores diferentes daqueles que a gente já sabe. Dentre eles o Pituca. Só um detalhe com relação ao Pituca. Pituca foi vendido para a equipe do Kashima em janeiro de 2021.
No final do ano agora, ele completa 3 anos de contrato e vai receber o passe livre. O que está acontecendo? A diretoria do Santos quer o jogador agora. Fez uma proposta e ele quer retornar ao Brasil. Só que para liberar o Pituca do Kashima, o Santos tem que pagar 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais. Hoje, no final do ano, não, o Pituca viria de graça. Só que a falta de jogadores, o mercado tão escasso, está fazendo com que o Santos tenha uma condição de poder negociar com o Kashima e trazer o Pituca nesse exato momento. Mas pagar 20 milhões para liberar, e os japoneses não abrem mão, já falaram isso, eu libero, deposito os 20 milhões, leva o jogador. Agora, se já está faltando dinheiro no caixa do Santos, o Santos vai liberar 20 milhões para pegar o jogador agora? Será que vale a pena? Essa é a pergunta que não quer calar. Por isso, a situação do mercado está caótica. O Santos está sem dinheiro para contratar bons jogadores e o mercado não tem, aqueles jogadores medianos que possam resolver o problema do peixe. Ou contrata bons jogadores para entrar, assumir a camisa e dar conta do recado, ou vai contratar meia boca para encher de novo o plantel do time da Vila. Bem, meus amigos, tudo isso vai acontecer essa semana e vai pintar muita notícia e você vai ficar por dentro de todas elas. Por isso eu gostaria que você nos acompanhasse, ficasse atento, porque a qualquer momento, pintou novidade, eu estarei de volta para informar vocês sobre tudo que está acontecendo nesse exato momento na Vila Belmiro, tá bom? Não esquece de dar aquele like, não esquece de fazer inscrição no nosso canal para você concorrer à camisa do Peixe. É muito simples, vá lá, faça a sua inscrição e automaticamente você já estará concorrendo, beleza? Olha, um abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima, tchau!